Este que diz, fala de duplo significado também. Essa citação, citação 125. Isso é o que o Evangelho sempre faz. Abre os olhos de algum, revela a verdade a alguns, enquanto cega os outros. Tem um duplo significado. Tem um duplo significado, vem que está aí. Ou seja, faz duas coisas, fecha um e abre a outro. Isso é o que o Evangelho sempre faz. Abre os olhos de alguns, revela a verdade a alguns, enquanto cega os outros. Tem um duplo significado. Alguns podem tomar esse filho e olhar diretamente a ele e ficar cegos. Alguns o cegam. Outros podem tomá-lo e andar com ele. Veja que bonito. Essa é a diferença. Como foi feito em cada era. A divindade velada em carne humana. A divindade pôs no mensageiro de cada era. Os escolhidos andavam com o mensageiro, braço a braço aí. Isso não os cegava. Mas a outros os cega. A luz é tão grande e tão forte, pois é a divindade que está no meio do povo, que não o deixa ver. A uns cega, vê? A divindade velada em carne humana. Note, ele o fez. Os profetas eram a divindade velada. Eles eram a palavra de Deus. É correto isso? Velada em carne humana. Mas como Deus cumpriu nessa forma, e cumpre nessa maneira tão simples, depois mais adiante, quando a história é lida, como diz o irmão Branham, vocês limpam sepulcros e colocam flores e o limpam, os túmulos dos quais seus pais fizeram para enterrar os profetas. Se vocês estivessem lá, teriam feito o mesmo. Mas claro, como já está a história feita, assim qualquer um, vamos dizer. Não, meu profeta é Moisés. Mas quando se requer ver Deus em ação, atuando no meio da raça humana, aí é que cada grupo e cada ser humano mostra as cores. E o mesmo que está fazendo agora, e em cada era, diante da palavra, o cumprimento da palavra, da era em que está vivendo, é o que faria nesse tempo. É o mesmo. Outros que são os manufaturados que ficam ali ao ladinho, para ver se conseguem captar algo, para eles se colocarem a imitar. E vem ver mais, espera, isso pode ser, e estão aí entre, esses são os piores. Estão aí olhando para ver, deixa eu ver por aqui se consigo ver algo, porque isso pode ser e não pode ser, e ficam aí. Esses são os que mais aborrecem. Aqui diz, aqueles que aborrecem, e fica, insistente e lá ontem se falou que se falou por cima o que é a batalha do Monte Carmelo. Não lembro dessa parte aí, mas somente uma parte cita nada mais, porque note que eles ali quando quiseram provar quem era o Deus de Israel, ou seja, onde estava. Busca em Reis, Primeira de Reis.
Essa foi a primeira disputa, a primeira batalha. Sempre tentam buscar a forma de conhecer algo para então, além do que já estão fazendo, desviando o povo do olhar e da vista que o povo tem que ter para com as promessas que Deus está fazendo, pois buscam algo que possa seguir guiando-os para que digam, veja, eu também tenho isso, eu também posso fazer tal coisa, como vieram aqui, um grupo de irmãos me perguntar, e isso tem como que é? E por que quer que... Isso é o que você quer saber. Que eu te diga e eu não vou te dizer. Esse é o menos que vai saber. E vão continuar se confundindo, como uma bola de neve. Vão continuar se confundindo, mas nunca vão conhecer o mistério que há dentro desse quartinho de madeira. E o que está se operando ali. E o que Deus está fazendo no meio do povo, que é o maior milagre, trazendo essa revelação, essa fé de rapto. Poderá dizer, espere um pouquinho, vocês querem ver os milagres e querem ver a vindicação disto? Pera, não te apresses. Vamos esperar que os escolhidos se preparem com a fé de rapto, enquanto você fica tranquilinho que o seu virá em breve para que veja lá que isso é Deus atuando no meio do povo, cumprindo o que ele prometeu, trazendo a fé de rapto para o povo. Fique quietinho aí e já a parte dos Tomés, isso em breve virá. Enquanto isso, a importância de Deus cumprir essa visão é pela sua noiva, pelos seus escolhidos. Dar essa fé para o qual ele prometeu que seria dada numa grande carpa catedral. Poderão dizer tudo o que quiserem dizer. E poderão dizer que não é assim, que isso é assim, assim. Não há problema, continuem vocês com esse pensamento. Porque os escolhidos estão aproveitando bem o tempo, se preparando para a fé de rapto obtê-la completamente. Porque poderá dizer, espera, se tem a fé de rapto, pois, por que não é raptado? Isso tem um momento, e é quando já o grupo tiver recebido, tiver conhecido tudo, o que tem que conhecer, e aí vai se cumprir. Enquanto isso, se não ocorre isto que está acontecendo hoje, a pessoa poderá estar essa geração, a próxima, e nunca vão obter essa promessa. Mas esta geração é a que veria o cumprimento dessa promessa da ressurreição e da transformação em rapto. Então tem que ter algo antes que esteja produzindo nesses escolhidos essa fé de rapto. Mas como não estava escrito, não estava falado como ia acontecer. Nem que forma, nem que maneira. Pois quando Deus está cumprindo isso, então dizem que isso não é assim. Não, isso não pode ser. E vem haver uma luta espiritual e depois vejam que se torna para o físico, também com essa perseguição, esse aperto que há de vir. Mas primeiro é no espiritual, o qual ocorreu, que isso lemos ontem, isso dessa batalha primeira que houve no Monte Carmelo, onde ali, vejam, tudo isso conseguiram? Veja, este é o capítulo 18. Depois de muitos dias, no terceiro ano, veio a palavra do Senhor a Elias.
Versículo 1. Depois de muitos dias, no terceiro ano, veio a palavra do Senhor a Elias. Vai, apresenta-te a Acabe e darei chuva sobre a terra. Assim foi Elias apresentar-se a Acabe. Ora, a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel destruiu os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa caverna e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, de modo que não percamos todos os animais. Era uma grande seca que havia. Elias já tinha dito. Repartiram entre si a terra que deviam percorrer. Acabe seguiu por um caminho e Obadias por outro. Estando Obadias já a caminho, Elias se encontrou com ele. Obadias o conheceu e prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vem, aí está o eu sou novamente. E o eu sou, vejam, se falou certas coisas que tinham que ser faladas na sexta-feira, sábado se tocou algo também, e no domingo também se falou algo, e tudo isso, alguém poderá dizer, veja, está dizendo tal coisa ou tal coisa. Tudo isso envolve um mistério que os que são manufaturados, intelectuais, podem ver aí, não, que ele está dizendo tal coisa. Aí não foi dito nada, somente se mostrou, e isso deixou aí, quietinho. Isso tem uma revelação muito grande, a qual diz que o vencedor diz que recebe esse nome e diz que é o único que o entende. Então não me venha dizer a mim que você o entende. Ou aquele, ou aquele, aquele. Aí diz um que o entende, não diz muitos. E daí é que se parte para que depois os escolhidos entendam isso por revelação e isso o guardem em seu coração. Quando você vir uma pessoa gritar e falar e dizer isto, vejam, isso já a um escolhido deve levantar o alerta e dizer, espere, isto não é escritural. Porque, para começar aí, fala de um. Somente aquele que o recebe. E somente a ele é revelado. Fala de um. Que os escolhidos já nessa etapa e nessa parte o conhecerão. Claro que sim. Mas individual sempre é ao indivíduo. E aí já podem ir vendo como é que esse mistério está sendo revelado, falado nessa forma para que pessoas como essas que se levantam e começam a tentar desviar o povo a outra coisa que não se falou e começam a interpretar. Aí vem as interpretações, aí vem a acrescentar, a tirar, e onde mais se cumpre essa parte de que acrescentam e tiram neste tempo. E é o tempo mais delicado. Bom, como essa pessoa que ele riscou, apagou? Não, coloque aí. Ou seja, que é como Judas. Judas estava escrito. Não foi que depois colocou, pois está aí, Judas, deixa eu colocar aqui. Não, estava escrito. Não, irmão William, é que essa pessoa não está escrita aqui, mas escreve-o. Ou seja, são pessoas que estão no livro da vida. E agora é que a pessoa vê realmente que não foi riscado não somente aí, nesse caderno, foi riscado do livro da vida. E disso eu sou testemunha, porque depois o que ele me falou dessa pessoa não foi nada bom. Assim que verão muitas surpresas, mas muitas surpresas de pessoas, até ministros, que creem que tem revelações e tem coisas e faz um tempo estão fora do livro da vida. Continuam vivendo como se não tivesse acontecido nada. Já depois, fisicamente também, morrerão.
Tudo isso está sendo falado porque é o tempo da palavra falada. O irmão Branham aí poderia ter dito a essas pessoas que morressem ou risca o do teu livro, Senhor. Mas vejam, na outra parte, onde teve e se moveu a misericórdia e os perdoou a esses jovens. Ou seja, que a pessoa tem que ver todos os ângulos. Mas quando já a pessoa vê o juízo divino sobre uma pessoa e a tristeza, a maior tristeza é que esse juízo divino que tem, vamos dizer, seja um ministro ou um líder, um pastor, cai ao grupo também. E aí é que então o sangue vem a estar nas mãos do pastor. Porque não soube mostrar e dar tal qual para que o povo entendesse que o sangue tem que estar no coração. E ao deixá-lo em suas mãos, fica toda a igreja manchada também com esse sangue. Passa. Vejam, quando ficam, como diz o irmão Branham, ao invés de fazer a parte dele, ele diz, não, eu passo. Ficam com as denominações, com as interpretações e passa outro. Mas isso não é assim. Isso volta para ti, tem em tuas mãos. Portanto, é tão delicado porque é o lugar santíssimo onde o sangue tem que estar aplicado no coração do escolhido. Aí, dentro. Vejam. Aqui. Aí quando ele disse, eu sou, o que foi que estivemos falando nesses dias? Isso é uma... Aqui eu tenho uma tela que é maior. Mas deixa-se por acaso. Versículo 8. Eu sou. Vai e diz ao teu Senhor. Elias está aqui. Porém ele disse, em que pequei? Para que entregues teu servo na mão de Acabe para ser morto? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não tenha mandado a tua procura. E dizendo eles, não está aqui. Fazia-os jurar que não te haviam achado. Agora dizes, vai, dize a teu Senhor, Elias está aqui? Poderá ser que, apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e, vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Porém, eu, teu servo, temo ao Senhor desde minha mocidade. Está falando Elias com Obadias? Porventura, não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numas cavernas e os sustentei com pão e água. E agora tu dizes, vai, dize a teu Senhor, Elias está aqui, ele me matará, disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou deveras, hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, anunciou-lhe o acontecido e foi Acabe ter com Elias. Vendo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu perturbador de Israel? Isso, vejam, quando se abre um selo, há um distúrbio religioso. Se abre uma trombeta, distúrbio político. Quando ele diz, como será, o que será? Quando se abre o sétimo selo, isso ia trazer um distúrbio religioso, o qual, veja, tudo como está, e ao se abrir, esse selo começa a se revelar. Sim, passe para aqui para não pegar o sol. Começa a se revelar esse mistério e
Começam os escolhidos, os que estão caminhando com ele, a entender, a compreender. Isso foi como aconteceu com os caminhantes de Emaús. Vejam que formoso um caminhar com a divindade, ao passo em que ela vai escutando, e ele abria as escrituras e mostrava e dizia. Mas chegou um ponto em que eles souberam, mas se este é ele, não em vão, como partia o pão e todas essas coisas, como nos dizia. Mas vejam que formoso. Esses caminhantes de Emaús, o que foi que fizeram? Caminharam ao ladinho dele, ao compasso. Não como outros que não creram como Tomé. Não, até que eu coloque o dedo na mão, e nas mãos, nos buracos, nem a minha mão no abdômen, não vou crer. Não esteve nem nessas primeiras manifestações de Jesus. O mesmo que acontece com as fátuas que não estão nessas primeiras etapas da terceira etapa. E depois se anexam, são anexadas já quando está o cumprimento dos milagres e maravilhas. Mas nem na primeira nem na segunda estão presentes. Porque a terceira etapa corre todas as etapas. Na terceira etapa correm todas as etapas. E na primeira não esteve Tomé. Nem também estão aqui esses que não creem. Que é assim que ele está no meio do povo. O vimos em tal lugar e Tomé, não. Até que eu veja, irmão William, eu não vou crer. Vamos colocar mais claro. E já estava, faz tempo, no meio do povo, trazendo a fé de rapto. Porque é o mesmo Espírito Santo no meio do povo. Até que eu veja, eu não vou crer. Pois esses perderam toda essa parte dessa formosa manifestação de Jesus aí no meio do povo. E ao final, a maior repreensão que Jesus disse a Tomé ali foi dura, difícil, porque depois disse, mete tua mão aqui e não seja incrédulo. O chamou incrédulo. Assim serão chamados muitos. Mas já essa parte já é ao final, até o final. Enquanto isso, não se apressem. Eu digo, não se apressem, espere um momentinho. Deixe que os escolhidos, a noiva, continuem se preparando. Vocês continuem lá com essas coisas que estão dizendo. E se isso é para vocês a preparação do rapto, pois continuem se preparando para o rapto. Nos deixe quietinho aqui. Não os aborrecemos também, vocês fiquem quietinhos. Porque há um povo que está se preparando e está levando as coisas em sério, porque querem ir daqui. Portanto, estão obtendo essa fé de rapto, a qual em breve os terá completamente. Agora, vejam, continua dizendo, onde parei no... És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalaíns. Isso mesmo que fizeram, deixaram a direção, a orientação divina, deixaram o Espírito Santo, que é quem esteve no meio da igreja sempre, o qual tinha dito que não ia se denominacionalizar porque deixou os ministérios de Moisés e Elias. São eles os que deixaram Deus, deixaram os mandamentos de Deus, e seguindo os Baalaíns, os Balins. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, e traz os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste-ídolo de Acera, que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel, e reuniu os profetas do Monte Carmelo. Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, entre duas revelações, vamos dizer. Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal seguiu.
Aí estão os dois. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Mas os profetas de Baal são 450 homens. Dêem-se-nos 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Mas ele não disse: invoquem este que é o que eu vou usar, para que todo o saibam. Ele ficou caladinho. Invoque o que vocês querem invocar. Dê. Vamos ver se funciona para ti. Que eu sei o que funciona. Eu sim sei o que funciona. E posso dizer com propriedade. Com segurança. E poderão dizer: não, que ele não sabe, que este que é, porque aqui, desde tal ano, de tal ano. Já todas essas letargias escutamos, já sabemos de que cajado manco, já sabemos tudo isso. Não se preocupem, continuem. Vamos ver. Em que nome? É que Deus está manifestando. Não estará, está. Porque quando o irmão Branham viu na visão da carpa que a coluna de fogo estava falando com alguém mais acima e que essa coluna de fogo descesse quartinho de madeira, eu creio que muitos ainda estão esperando que essa coluna de fogo desça. Veja, faz tempo a coluna de fogo desceu. E onde desceu? Foi onde? Se vocês notarem, ele diz aí: não coloquem fogo. Vamos ver onde vai acender esse fogo. Há um só lugar que esse fogo está aceso, e é na grande carpa catedral. Há um só lugar que ele prometeu que a coluna de fogo iria estar, e é na grande carpa catedral. Há um só lugar onde disse que a fé de rapto iria ser obtida, e é na grande carpa catedral. Há um só lugar que disse que os trovões iriam estar emitindo suas vozes, e é na grande carpa catedral. Nenhum outro lugar no planeta Terra se estaria cumprindo essa promessa. É onde estaria o nome que ele estava buscando. Somente nesse lugar. Deixem de estar vendendo interpretações privadas, interpretações ao povo, levando-os direitinho para a grande tribulação. Não coloque fogo debaixo, eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu. É boa essa palavra, bendito. Essa batalha, vejam que se repete no Monte da Transfiguração e depois no Monte de Sião, a igreja do Senhor. Mas é no Monte de Sião onde se vê, vejam, no primeiro monte esteve Elias. No segundo esteve ali Moisés e Elias. Nesse momento, quando Jesus estava sendo adotado para realizar essa obra na cruz do Calvário. E a igreja do Senhor no Monte de Sião. Vejam, quando Moisés sai da sétima era, a quem é que chama? Diz o irmão Branham, a Moisés. Um mensageiro dispensacional. E é a primeira ocasião que o ministério de Elias percorre esse caminho dispensacional. Agora vejam. Diz, versículo 25. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado e o prepararam. Então invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, não houve voz. Ninguém respondeu.
não havia voz, porque não estava Deus operando no meio deles. E Deus opera, atua por meio de um véu de carne. Portanto, esse grupo não tinha a voz de Deus, tinha a voz de homem. Essa batalha, vejam, não é uma batalha de lutas nem de batalhas, é de vindicação. E muitos estão desejando que se veja tudo isso quando isso já é para os judeus e para as fátuas, ou seja, estão se colocando já nesse grupo. Vejam como lemos que o irmão William tinha nos dito que o escolhido, a Virgem Prudente, iria estar vendo essa segregação, desse trabalho que esses ministérios estariam realizando. E cada grupo, sem perceber, está se colocando no grupo que lhe corresponde. Porque os escolhidos de Deus, veja a natureza deles. Eles, o que focam é na promessa da fé de rapto. Eles sabem que os milagres e maravilhas são para o povo hebreu. Sabem que isso é a vindicação final do que eles estão recebendo agora. E não estão buscando sinais e maravilhas. Quem busca sinais e maravilhas são os hebreus. E, consequentemente, também as fátuas, os manufaturados, todo esse grupo. E já a pessoa vai vendo aí. O povo de Deus vai vendo que grupo vai pertencendo cada pessoa. Eles mesmos estão se colocando no grupo que lhes corresponde. Os escolhidos estão firmes no lugar e na posição que corresponde a eles, que é receber essa fé de rapto. Os milagres para eles, isso já é mais adiante. Que estão se cumprindo também milagres físicos de cura, que também são para eles, pois claro que sim. Dia a dia. Deus atua em cada indivíduo, tanto cura espiritual como cura física. Mas, se referindo a uma vindicação assim, como foi visto que entram por um lado e saem curados, isso já é o final. E é mesmo assim, quando isso ocorrer, muitos não vão crer. E esses que têm um truque ali dentro, ou que pagaram aquele, sai outro e colocaram uma peruca, é assim. Assim, vão pensar muitos. É a mesma, mas eu creio que essa não. Essa se parece, mas não pode ser. Essa se parece mais que eu vi que entrou, como que a câmera era menor e agora em pé se vê mais alta. Isso não pode ser. Porque quem é incrédulo se esquece que vai ser incrédulo toda a vida, como o diabo. Esse não há quem o mude, e seus filhos também não. Mas não houve voz, ninguém respondeu. E saltavam ao redor do altar que tinham feito. Isso representa também os púlpitos saltando e pulando para ver se Deus dá alguma vindicação a eles. Jamais terão. Ao meio-dia, Elias começou a zombar dele, dizendo: clamai em altas vozes, pois Ele é Deus. Pois Ele é Deus. Talvez esteja pensando, ou tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite que o desperte. Assim eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue. Passou o meio-dia e continuaram a profetizar até a hora da oferta de cereais. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Como às 3 da tarde, mais ou menos. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó. Aí estão as 12 tribos, as 2 varas na mão do profeta. Al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo:
ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com as pedras edificou um altar em nome do Senhor, em nome de YHWH. E fez um rego em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. Então disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto, sobre a lenha. Disse mais: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. A água correu ao redor do altar e encheu também o rego. 3 vezes o fez Elias. Aí. E quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. E voltou a mencionar o eu sou, o William, quando ele me disse que o nome estava sobre a montanha. E depois me retificou e disse: William. Mas tudo isso, recordem, Will é o ser. Como que ele escreveu ali? Como que ele escreveu ali? Eu serei o ser. E eu sou. Serei o que sou. E responde-me, Senhor. Vamos ver onde eu parei. Quando chegou a hora da oferta de cereais, aí. 37. Diz: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor. Isso foi uma conversa entre ele e Deus. Tudo o que Elias pediu, Deus concedeu. Se disse que não ia chover e não choveu, não vai acender ali a lenha, não vai dar a ele ali a vindicação de que ele é seu profeta? Claro que sim. Pela palavra falada. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó. E ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: assim, pois assim qualquer vem. Agora esse é ele. Mas veja o que aconteceu a todos eles. Disse-lhes Elias: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-nos, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou, os degolou. A todos esses líderes, veja o que os espera, o qual vem o povo sim creu, porque aí não diz que levaram, mas que foram os atai todos os profetas de Baal, agarrai todos os profetas de Baal e levai que não escape nenhum. E ali os degolou. E aí depois vem essa grande chuva, que aí nos mostra depois nesse capítulo 18 do versículo 41 em diante. A citação, veja ver se está a citação de... A que lemos do Monte Carmelo, da batalha, para ir um pouquinho antes dessa citação que não lemos ontem. Agora vejam como Deus não pode ser tentado e tentar Deus, porque alguém lhe agrada que mostre coisas.
Deus não está para agradar a ninguém nem para brincar. Isso não é uma brincadeira. Isso é mais sério do que as pessoas pensam. Estão brincando, ser ministros e brincando de serem religiosos. E isso não se trata de serem religiosos, mas que se trata da fé de rapto. Se trata do mais importante que Deus prometeu dar ao povo. E com isso, não se pode brincar. Não pode o pastor, o ministro, um líder, brincar com essa promessa com um indivíduo. Depois virão dizer, mas por que tu nos levaste por este caminho? Veja onde estamos agora. Nós perdemos o rapto. Bom, para isso vocês estavam se preparando para a grande tribulação. Cada um vai se preparar para o que vai receber. Por isso agora não se pode lutar nem se colocar a discutir com ninguém. A vindicação final, veja, estava Elias ali tranquilinho. Faça o que queiram fazer. Invoquem quem quiserem invocar. Digam o que quiserem dizer. Isto não vai se deter pelo que eu disser. Agora, isso vai continuar e vocês vão continuar vendo tudo continuamente, porque tem que ser assim. Tem que haver algo que é falso, que está representando isso que é verdadeiro. Se há algo falso, pois é que tem que ter um verdadeiro. Quem é verdadeiro ficará como Elias. Deixe que cortem-se, se retalhem, se desesperem. Nós continuamos escutando a voz de Deus. Continuamos caminhando ao lado da divindade. Caminhando ao lado dela e escutando dela o que está nos falando, o que foi dito que estaria ocorrendo neste tempo. Tudo está se cumprindo como é. Mas aquele que não tem essa percepção profética jamais verá. Não, este não é. É o que é longo. Este. 570. São nas eras, mas no livro de citação, mas este mesmo, mas no livro de citações. A 571. Página 65, 571, este mesmo. Vamos ler para não ler tudo. Então, na chuva tardia, aí verá para frente um Monte Carmelo, um confronto. A Bíblia, recordem que a besta, a imagem da besta, o Papa com todo esse concílio mundial de igrejas estará fazendo a guerra ao cavaleiro do cavalo branco. E esse confronto será o que aí se decide. O futuro da terra da humanidade, onde Apocalipse 17, vejam esse enfrentamento que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 estará tendo com esses 10 reis. Busquem Apocalipse 17. Também para que tenham aí, vejam toda essa escritura aí de Apocalipse 17, 19, é esse enfrentamento, essa batalha, porque aí já se está em jogo ou está em jogo o reino do Messias, do trono de Davi, do filho de Davi. E quem obtiver esse trono, se esqueça, porque aí já o diabo já sabe que a primeira vinda, ou vamos dizer que no tempo de Jesus, que foi o cumprimento da primeira vinda, algo ocorreu ali. Não que saiba que ali esteve se realizando algo, porque ele não sabe nada do programa divino, mas sim conhece que algo aconteceu aí. Quando ele disse, tem aqui na cruz? Já está aí.
eliminado. Vejam, foi arrebatado esse filho ao céu e aí está fazendo intercessão durante esses 2000 anos. Esteve fazendo essa obra e já, depois ao sair, o qual já ocorreu, tomando o título de propriedade, abrindo e trazendo a terra e entregando a um homem, já ele se escapa, porque essa obra que realizou por 2000 anos e um pouco mais, e se foi, se escapou da vista, pensava que o tinha, e esteve fazendo intercessão ali no céu, fez essa obra de redenção, e depois, ao chegar o ciclo divino, que já era hora de tomar o título e abri-lo, porque já o último escolhido tinha entrado. Então, como já tinha feito esse chamado, já esteve esse chamado para que alguém tomasse o livro. Não tinha se encontrado nenhum digno, porque estava no trono de intercessão. Mas se chegou o momento em que já esse último foi lançado no cloro, no sangue do Senhor. Aí ele sai, toma o título, o abre e o entrega. Em Apocalipse 10, desce esse anjo forte e entrega um homem. Mas vejam, a luta por esse trono, o trono de Davi. Vejam, em 73 houve algo bem marcado aí em Israel. Eles vinham, o inimigo vinha suspeitando que algo ia ocorrer nesse próximo ano, em 74. Algo ia começar no programa divino. 50 anos depois, dizem que isso que está acontecendo hoje, nesses dias em Israel, vejam, sempre é pela luta, pelo trono de Davi. Ocorre já numa escala maior, porque já isso saiu de contexto, já isto foi algo terrível, o que aconteceu nesses dias em Israel. Mas vejam como o inimigo já sabe que algo está ocorrendo e volta e tenta dar um golpe, porque, vejam, falando, vamos dizer, e ele já sabe que quem vai se sentar aí no trono já está por reclamá-lo. Lá ocorreu o mesmo nesse tempo. E vejam como as escrituras voltam a se cumprir. Pensava que lá, vejam como Deus o ocultou, porque diz que de onde que vem o cavaleiro do cavalo branco? Do ocidente. Ou seja, o colocou entre os gentios e o deixou escondido aí, metido entre os gentios, e lá pensavam que estava lá nesse tempo. O que ocorreu em 1940 também. Vejam, tentando de dar um golpe e eliminar o instrumento de Deus. E vejam agora, já com o que se esteve falando, vejam como o inimigo também trata de passar na frente, ou seja, passar o pé, ou seja, tentar dar o passo primeiro, porque algo está se movendo no programa divino e esse do qual ele fará a guerra, ele sabe que está na terra. E ele sabe que está revolucionando almas, está impactando almas com um avivamento. Diz, algo está acontecendo no meio da raça humana que não se viu. E já vejam que quando é lançado do céu, que diz ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Isso não podia ter ocorrido enquanto a dispensação da graça estava aberta, porque ele era o acusador que os acusava, os filhos de Deus, dia e noite. Quando ele sai do trono de intercessão,
Como vai aí um trono de juízo acusar quem? Diz a rugir por aqui, já me vou. É lançado. Vejam, é tirado daí. Estamos falando assim para que as crianças também entendem dessa maneira. Mas vejam, é lançado do céu. E é quando se encarna, e é quando esse Espírito Santo que vem de Eren era. Por isso ele diz, quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar. O que diz depois? Então, o coroaremos. Como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É algo grande o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, tão simples. 50 anos depois, dá um golpe assim em Israel. Quando já está no ciclo divino para o estabelecimento do reino do Messias. O estabelecimento do trono de Davi. Bloqueou. E vamos ver. Continua dizendo aqui. O que continua dizendo aqui? Vamos ler um pouquinho antes. Começamos de certa forma. Diz. Aí mesmo na página 66. À esquerda, em cima, no parágrafo 571. Vamos um pouquinho antes, porque veja o que diz aqui. Diz, Deus prometeu Malaquias 4 para este último dia, e Malaquias 4 ainda não foi cumprido. Mas ele tem que ser cumprido, pois isso é uma palavra germinada de Deus falada através de Malaquias, o profeta. Jesus se referiu a isso. E ele deve ser precisamente antes da vinda de Cristo a segunda vez. Escutem com suma atenção agora. Toda escritura que não foi cumprida tem que ser antes desse tempo. A Bíblia deve ser acabada. A dispensação gentia deve ser acabada com a era da igreja. Quando este mensageiro ungido chega. Escutaram isso? Quando a dispensação gentia se acaba, com o quê? Com a chegada desse mensageiro ungido. Certamente, ele plantará a semente da Bíblia inteira. Recordem que aqui tem duplo significado. Se cumpriu no irmão Branham e se cumpre em uma das duas oliveiras, que é o quinto Elias. Porque aparece ao final da dispensação da graça. É um entrelace o que Deus está fazendo. Aí, nesse momento, certamente ele plantará a semente da Bíblia inteira, desde a serpente ao mensageiro da chuva temporã. Então, na chuva tardia, aí virá para frente o Monte Carmelo. Um confronto. A Bíblia cumprida ao pé da letra. João Batista, seu mensageiro, diante de seu rosto, em Malaquias 3, plantou uma chuva temporã e foi rejeitado pelas igrejas, as denominações dos fariseus e saduceus, em seu dia. Jesus veio e teve o confronto do Monte da Transfiguração. Este precursor dos últimos dias semeará para a chuva temporã. Jesus será o confronto entre denominações e crenças e credos. Qual é a sua palavra? Quando ele vier, o confronto, o rapto da sua noiva. Quando ele vier, veja, haverá esse confronto quando se abre esse sétimo selo, esse distúrbio religioso. Para quê? Diz para o rapto da noiva. Por isso aqui, volta a haver esse confronto, essa batalha no monte de Sião, que é a igreja. O primeiro foi no Monte Carmelo, o segundo no Monte da Transfiguração, o terceiro será no Monte de Sião. Glória! Eu creio que algum dia a noiva verdadeira de Cristo será forçada a deixar de seguir pregando a palavra de Deus. E aí continua, falando da marca da besta,
o número e a marca, tudo, o qual forçará a todas essas igrejas a que obtenham essa marca e o seu número, ou seja, fazendo a vontade do diabo, e já esse aperto que estaria focado, a igreja noiva se tornará depois em perseguição ao resto das virgens, às virgens fátuas e ao povo hebreu também. Tudo está se quadrando, que palavra mais, se acomodando aqui, estamos acomodando isso para que, ou quando a pessoa está fazendo uma panela de sopa, isso está ficando bom. Não sei se outro país o que significa, mas aqui não significa algo mal, vamos dizer. Mesmo que tem palavras que às vezes falamos que por lá, nesses países, não significam algo bom, mas eles compreendem que diferentes significados das palavras. Mas vejam, tudo está se acomodando para que Deus cumpra o que Ele prometeu. Mas o formoso e importante e o que nos enche de alegria e de regozijo é que há um povo caminhando com a divindade. Assim começamos com esse escrito, que haverá um grupo, qual foi? O da citação para de ler essa, tal qual, 1114 do livro de citações. Isso é o que sempre faz o Evangelho. Abre os olhos de alguns, revela a verdade a alguns, enquanto cega os outros. Tem um duplo significado. Alguns podem tomar esse filho e olhar diretamente a ele e ficarem cegos. Vejam, está falando desse filho, é um redimido, é um de vossos irmãos. Outros podem tomá-lo e andar com ele. Essa é a diferença. Como foi feito em cada era. A divindade velada em carne humana. Note, ele o fez. Os profetas eram a divindade velada. Eles eram a palavra de Deus. É correto isso? Velada em carne humana. Onde foi que lemos? Outros podem tomá-lo e andar com ele. Daí foi que podemos tomar esse tema, caminhando com a divindade. Caminhando com a divindade. Foi para mim um privilégio grande poder conversar essas palavras hoje, segunda-feira, 9 de outubro deste ano 2023. E é bom que difundam e que chegue a todos os filhos de Deus essas palavras para que estejam conscientes onde estão em pé e não deixem ser enganados pelo inimigo. E vejam a luz, vejam a divindade neste tempo final atuando no meio do povo. E não sigam esses que têm as lanternas que já em breve se apagarão. Reflexos, clarões, luzes que não estão conduzindo a nenhuma parte das promessas, mas a grande tribulação. E isso é preciso dizer para que depois não digam, a mim não me disseram nada. E volto e repito, para que depois não digam, a mim não me disseram nada. Eu venho dizendo vários meses já, porque não é um alerta para que se assustem, nem metendo medo, nem nada por estilo. É a realidade. Porque as palavras do precursor da segunda vinda do Senhor, o reverendo William Marion Branham, e as palavras, a mensagem do nosso poderoso anjo mensageiro William Soto Santiago, nenhuma vai cair em terra. Como eles falaram, assim está se cumprindo e continuará se cumprindo. Essa palavra nunca eu vou deixar cair em terra. Vai se cumprir ao pé da letra como está sendo cumprido.
E veremos ao final onde é que esse fogo acendeu essa lenha. Onde era que estava esse fogo? Ardendo no coração, na alma de cada escolhido, dando esse avivamento, que esse fogo ninguém vai apagar, jamais será apagado. Esse fogo fará a obra pela qual Deus esteve, essa divindade esteve no meio do povo, para que ao redor dessa palavra sejam transformados. Tudo é simples, mas é grande. O que o homem chama grande, Deus o chama simples. Nécio, o irmão Branham usa numa parte. E o que o homem chama nécio ou simples, Deus então isso chama grande. É preciso ver e se colocar na posição de Deus. Como Deus o vê. Não como o pastor fulano de tal ou outro vê. Como Deus vê. Há uma só voz. Por isso as demais vozes não se escutam. E você diz, mas se que está falando, quem está falando é um homem. Ali viram, não se ouvia nenhuma voz. Mas se estavam gritando e aquele dizia tal coisa, mas não se ouvia a voz. A voz de Deus não estava ali. Podia falar um montão de ministros, um montão de pastores ali, profetas de Baal e tudo. E depois a Escritura diz, não havia nenhuma voz. Porque não estava a voz de Deus ali. E a voz de Deus sempre fala por meio de um profeta. Portanto, não tinha Deus ali um instrumento. Onde foi? Em Elias. Aí sim, Deus respondeu. E o que se estava falando ali, escutando ali, a voz de Elias. A voz de Deus em Elias. Poderão falar muitos, poderão dizer, pregar e dizer muitas coisas. Aí não está a voz de Deus. A voz de Deus está, como disse agora há pouco, faz alguns minutos, a voz de Deus está no cumprimento da visão da carpa. A voz de Deus está na grande carpa catedral. A voz de Deus está no instrumento. A voz de Deus está na divindade revelada ao povo, caminhando com a divindade. Foi para mim uma grande honra e privilégio, e isto, subimos esse áudio rápido, para que todos escutem e saibam e caminhem ao lado da divindade, o qual os levará rumo direto à casa do Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. Estão convidados e recebemos o convite e dissemos, pois, continuarei me preparando para estar lá. Lá nos veremos. Será um momento glorioso, o qual todos desejamos. Consequentemente, sigamos caminhando com a divindade, ao lado da divindade. Que Deus abençoe e guarde a todos.